Mas essa eleição, ela está sendo considerada eleição peculiar por alguns candidatos ou por alguns parlamentares que Délio Rocha ouviu em Brasília. Délio, eles fazem uma avaliação desse processo eleitoral, Délio? Olha, Joelson, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, para a Cláudia Brandão, para todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O que a gente mais ouve aqui, viu, Joelson, é a reclamação de falta de dinheiro para essa campanha. O que se diz aqui é que a campanha deste ano é muito pobre, porque não há mais o financiamento empresarial, portanto, falta dinheiro circulando aí nas campanhas, nos estados, nos municípios. E também tem outra questão, Joelson. Este ano a legislação eleitoral impede aí determinadas manifestações, por isso a gente vê as cidades aí mais limpas, né, mais silenciosas, a gente já não vê mais aqueles muros pichados, né, aqueles cartazes aí distribuídos em várias partes das cidades. E eu conversei com alguns parlamentares e eles falaram aí das características destas eleições. Vamos ouvir, Joelson. As eleições de 2018 apresentam características muito particulares. Para o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, falta empolgação e sobram dúvidas. Essas eleições deste ano, elas, pelo que eu estou vendo, elas estão desmotivando a sociedade brasileira a votar. E eu peço que faça uma reflexão. Se você não votar, 1.180 milhões de pessoas não votaram, 180 pessoas votam e elegem o presidente, governadores, senadores e deputados. Por isso que é importante que se faça uma reflexão. Já o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, enfatiza a tranquilidade e o silêncio nas ruas. É uma eleição bastante silenciosa, uma eleição em que não há muito barulho de ruas. Claro que daqui a 3, 4 dias ela vai começar a esquentar mais ainda. Mas é importante que as pessoas reflitam naqueles que querem ser seus representantes. Saber as condições, o que ele fez no passado, o que ele faz, o que ele defende, o que ele entende por algumas políticas públicas que são fundamentais para a vida em sociedade, para a vida em comunidade. Mas eu vejo também uma indiferença muito grande por parte da população nessas eleições, diferente das eleições de 2016. E a decisão do TSE de barrar a candidatura do ex-presidente Lula acrescentou um ingrediente novo na campanha deste ano. E com a provável ausência do líder das pesquisas, a disputa vai ficar mais aberta e indefinida. Acredito que mais uma semana aí ele desista, porque pode até perder e o PT não ter candidaturas. Juridicamente, eu acho que o Lula vai desistir e vai assumir o Haddad com a menina lá do Rio Grande do Sul na vice, grande candidato porque ele segue as orientações de Lula. E por outro lado o PSDB tem Geraldo Alckmin, que foi governador 4, 5 vezes lá em São Paulo. Eu acho duas grandes candidaturas, porque outras candidaturas que estão lá na frente aí, elas começam a cair quando se aproximam as eleições. O deputado Rodrigo Martins, do PSB do Piauí, destaca o cenário em seu estado e a mudança na legislação eleitoral. Por conta dessa criminalização e por conta do fundo eleitoral e pela obrigatoriedade de todo tipo de gasto ser colocado por dentro na declaração sob pena de prisão, sob possibilidade de prisão, eu acredito que isso tenha feito com que a campanha realmente se tornasse mais fria, pelo menos até o momento. Agora, a expectativa é que a campanha, com os debates, como o exemplo que aconteceu ontem, possa esquentar, possa realmente acalorar esse clima. É tanto que, se nós formos observarmos as pesquisas de opinião pública que saíram, muitos indecisos ainda têm aí uma porcentagem bem grande de indecisos dos eleitores. Olha, Joelson, pode até faltar tempo, aliás, pode até faltar dinheiro para os deputados e os senadores fazerem suas campanhas, mas pelo menos os parlamentares não podem reclamar de falta de tempo. O Congresso Nacional está praticamente parado. Hoje está havendo aqui um esforço concentrado no sentido de votar algumas propostas pendentes, mas depois desta sessão de hoje, os deputados e os senadores só voltam ao Congresso Nacional depois das eleições. Até lá eles podem então se dedicar às suas campanhas. Joelson. Elivaldo, afinal de contas, Elivaldo Barbosa, é por aqui que eles vão garimpar os votos que precisam para voltar para lá. Exatamente. E os que não são candidatos, que estão lá frequentando, não são suficientes para
fazer com que o Congresso ande. Então é natural, é um período curto e eles vão se dedicar também. Se eu fosse deputado também, eu estava lá atrás de voto. Tá certo. Cláudia Brandão, agora falando aqui a respeito de um dado que o Délio trouxe na reportagem dele. O fato do ex-presidente Lula ter sido impedido de ser candidato, não pode ser candidato, o Partido dos Trabalhadores tem até o dia 11 para apresentar um outro nome que ainda não está definido, a gente só imagina que seja Haddad, mas não sabe quem é. Isso tudo deixa um pouco mais incerto o cenário político brasileiro? Não tenha dúvida, essa indefinição está sendo criada pelo próprio ex-presidente Lula. Ele trabalha de um certo tempo já com um culto ao personalismo, ao próprio nome, para manter aceso o nome dele na mente do eleitorado petista, que é um eleitorado que lhe é muito fiel. Mas isso pode prejudicar em muito a campanha do seu eventual substituto, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, porque o tempo dessa campanha eleitoral já é reduzido com relação a pleitos anteriores, Joelson. E se dentro desse tempo reduzido, o tempo do candidato do PT será mais reduzido ainda, vai ser difícil conhecer Fernando Haddad, porque diferentemente de Lula, que já é conhecido e de uma certa forma até idolatrado pelo país inteiro, Fernando Haddad ainda tem muito desconhecimento com relação ao nome dele no país. Ele precisaria de mais tempo para se tornar conhecido e isso está sendo tirado dele pelo próprio ex-presidente Lula. Agora, a indefinição do eleitor de uma maneira geral, e aí não falando mais especificamente dos eleitores do PT, se dá muito também por conta do desalento dos eleitores com relação aos sucessivos escândalos que vêm sendo presentes no noticiário político durante os últimos 4 anos, quando começou a investigação da Lava Jato. Os eleitores se sentem, de uma certa forma, enganados por ver tantos políticos envolvidos em desvio de dinheiro, em fraudes, em corrupção. São muitos já os condenados, alguns até pagando pena já de prisão, e isso não deixa de trazer um certo desencantamento nos eleitores. Por isso a gente vê um número de indecisos ainda tão grande. Nesse cenário, é fundamental o horário eleitoral político que começou na última sexta-feira. Ele pode sim ter um papel determinante nessa reta final de campanha, porque finalmente nesse espaço os candidatos vão poder se apresentar aos eleitores, colocar seu nome à disposição, dizer quem são e o que pretendem fazer. É verdade que hoje já não há um peso tão grande quanto no passado, porque muita gente no horário eleitoral gratuito costuma sair de perto da televisão, vai fazer outras coisas. Mas a TV ainda tem sim um peso bastante expressivo. Primeiro, há competição das redes sociais, mas a internet não está presente em todos os rincões do Brasil. O número de participação da televisão nos lares brasileiros ainda é maior do que o da internet. E nesse cenário de propaganda eleitoral gratuita, Joelson, o que os analistas de uma maneira geral entendem é que tem mais peso ainda aquelas inserções de 30 segundos, porque nelas o eleitor é pego desprevenido, ele está lá assistindo ao seu programa favorito e de repente em 30 segundos o candidato entra e afirma qual é a sua posição, qual é a sua proposta. Por isso há tanto investimento no horário eleitoral de rádio e televisão, com frases de efeitos, jingles, falas curtas, tudo para impressionar o eleitor. É o palanque eletrônico que é visto como a cartada final para se conquistar o voto desses indecisos, que não estão só no Piauí, não. Os indecisos estão no Brasil inteiro. Verdade, Cláudia Brandão. Aliás, olha, eu queria dizer aqui que eu, publicamente, ontem, nós normalmente temos a companhia da Cláudia Brandão aqui uma vez por semana, né? Pois é, Joel, exatamente. Mas ontem tivemos ela durante todo o debate, a companhia da Cláudia Brandão. Hoje nós tivemos também aqui a companhia da Cláudia Brandão e informa a Cláudia Brandão que amanhã também teremos Cláudia. Teremos Cláudia Brandão também. Afinal de contas, é o dia de nós divulgar a pesquisa do Instituto Opinar. Pesquisa de intenção de voto amanhã no Instituto Opinar. TV Cidade Verde e o Instituto Opinar vão apresentar amanhã os números dessa pesquisa que vão indicar a intenção de voto do piauiense nesse momento para a Presidência da República, para o Senado Federal, para as 2 cadeiras, para o governo do estado do Piauí. Você vai acompanhar tudo em detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Amanhã, Elivaldo Barbosa, mais uma pesquisa do Instituto Opinar. E com análise aqui do time completo.
Você percebe, Joelson, que a campanha chega numa fase assim, muito nervosa, muito tensa, e a pesquisa Opinar ela tem se revelado como uma importantíssima referência para estratégias, para candidatos, partidos e coligações. Tanto é que eu já tenho recebido inúmeras mensagens perguntando se a pesquisa ia ser hoje, amanhã, esse que dia? Amanhã, pesquisa Opinar, fique atento. Contamos com a sua audiência, é claro. Então amanhã, a partir do meio-dia, você já acompanha para saber os números da pesquisa do Instituto Opinar, com a análise dos nossos especialistas. Então amanhã tem pesquisa do Instituto Opinar, aqui no Jornal do Piauí, a partir do meio-dia.